Podcast PVC, feito para você. Apito, o árbitro está valendo, começa mais um podcast PVC. Feito para você, que está assistindo a gente. Aê! Estamos entrosados ainda. Vamos começar mais um PVC aí, conversar com um ex-atleta aí, ex-atleta, né? Porque é lenda agora, lenda do futebol, né? É para poucos lendas. Então, exatamente. Emerson, seja bem-vindo aí ao podcast PVC. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar participando, falar de futebol, falar de carreira, né? É sempre muito bacana. Estou à disposição de vocês aí, um grande abraço a Portugal, tem um carinho muito grande, eu tenho história aí em Portugal, depois a gente conta no meio da live. Beleza. Vocês têm um vice também, né? Para Portugal em 91? Exatamente, né? Disputei o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira em Portugal, em 1991, perdemos para o país anfitrião, Portugal, que teve a melhor geração da história naqueles anos, né? Sim, final sim. dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. Exatamente. E como que foi enfrentar o Figo? Pois é, eu era o goleiro reserva do Brasil, o goleiro titular era o Roger, que na época jogava no Flamengo, depois jogou um tempo no São Paulo. Né, e teve aqui no Vitória da Bahia em um ano. Mas éramos ele e eu, os goleiros brasileiros, desde do Sul-Americano, que a gente tinha sido campeão no início de 91 na Venezuela. E no Sul-Americano eu era o reserva também, mas a final contra o Paraguai, por conta de suspensão do Roger, eu acabei jogando. E afinal, a cereja do bolo ficou para mim. No Mundial eu não tive essa sorte, o Roger jogou todas as partidas e a gente ficou aí no Porto durante até a final, né? Porque eram grupos de 4, depois quartas de final, semifinal e a gente ficou em Gaia, em Vila Nova de Gaia. Do lado. Jogava aí no Estádio das Antas. No Estádio das Antas aí do Porto, treinamos aí em vários campos em volta, né, em vários estádiozinhos, foi muito bacana ter a oportunidade de conhecer bem essa região de Portugal aí. Jogamos a semifinal em Guimarães, depois Lisboa para pegar um Estádio da Luz, o antigo Estádio da Luz, com quase 130 mil pessoas naquela final. Né? Nossa, muita gente, hein? Em Portugal ainda, né? Exatamente, estava lindo. Tinha muito brasileiro também, né? Como já sempre. Tinha muito brasileiro em Portugal. E eu agora em 2019, na Copa América, eu trabalhei no comitê organizador e tive a oportunidade de falar com o treinador da Colômbia, que era o Carlos Queiroz, que era o treinador de Portugal nesse Mundial em 91. Nossa. E ele me falou que quando o borderou lá, né, as catracas bateram 128 mil pessoas no estádio, eles fecharam os portões para não entrar mais ninguém, porque estava... E ali foi um jogão. O Brasil chegou a fazer 2 gols que foram anulados no primeiro tempo. O jogo acabou 0-0, acabou indo para os pênaltis e nos pênaltis o Portugal ficou com o bicampeonato mundial. Mas foi um jogo, uma tarde muito bacana para quem pôde vivenciar isso, né? Sim. Ver um estádio com quase 130 mil pessoas, talvez nunca mais veremos, né? Exatamente. Chega a ser bizarro, né? Que você jogar em Portugal 120 mil, ou seja, foi a última vez, eu acho, se brincar, né? Daí não vai ter mais, né? Tanto isso de gente. Né? O estádio do Benfica já foi reformado, eu nunca mais estive em Portugal. O estádio do Benfica acho que já foi reformado, né? Estádio diferente. Sim, sim. Isso, né? Depois dessa vez que você veio para Portugal jogar, você veio outras vezes depois disso? Não. Foi a única, ficamos um mês aí, mas foi a única vez que eu estive em Portugal. Estive em outros países na Europa jogando, né? Mas em Portugal não mais. Pois é, que Portugal agora tá essa onda de brasileiros vindo para cá, né? Tem muitos brasileiros. Sempre teve, né? Sempre teve. Naquela época já tinha muito jogador brasileiro e não só jogador, né? Muito brasileiro lá em outras profissões também, né? Por isso que eu falei que na final tinha bastante brasileiro no estádio, porque a galera que morava lá foi, né? Sim, e Gaia é muito top, cara. Sempre que a gente vai para lá, tem que fazer vídeo, foto. Gaia é muito bonito, sabe? Gaia é muito top. Pra quem não sabe, Gaia é tipo Porto assim, também.
Porque eu tenho muitos amigos meus cuiabanos. Gaia é tipo Cuiabá e Várzea Grande, sabe? É só atravessar a ponte, tá em Gaia. É colado assim as cidades. Sabe? É muito bonito, muito da hora mesmo. Mas enfim, né, Emerson? Você começou no Grêmio, é isso? Isso. Eu entrei bem novinho. Eu entrei na escolinha do Grêmio, né? Entrei com 8 anos de idade no Grêmio. E aí fiquei 2 anos na escolinha. A partir aí dos 10 anos, eles começaram a selecionar os garotos por ano de idade, né? Os que se destacavam na escolinha por ano de idade. Aí eu já fui selecionado e aí eu fui fazendo a parte das categorias do quanto mais ficava velho, subindo as categorias da divisão de base do Grêmio. Fui convocado para a seleção sub-15 infantil e também seleção sub-20 algumas vezes na sub-20, até me profissionalizar e estrear no Grêmio com 20 anos de idade. Né? Pois é, começou cedo, né, no futebol do Grêmio, que é esse meu camarada aí de cima aí, ó, Rafael gremista, roxo. Eu sou São Paulino, se você não sabe, eu sou São Paulino. Mas você jogou também no maior clube do Brasil, né? No maior, vamos dizer assim, Flamengo, né? Como que foi você ganhar um Carioca e ganhar também um Campeonato Gaúcho, cara? Qual que é a diferença dos dois? Qual que você acha que tem mais valor para você? Os campeonatos estaduais naquela época, ainda na década de 90, a gente está falando, eu fui para o Flamengo em 95, né? Os campeonatos tinham muito peso ainda tinha muita importância ainda no futebol brasileiro, no calendário brasileiro, no coração dos torcedores, na rivalidade, né, estadual. Então, eu fui para o Flamengo no ano do centenário, em 95, o ano que repatriaram o Romário, que era o atual melhor jogador do mundo e um principal responsável, né, pelo tetracampeonato, destaque. E então os holofotes todos no Flamengo por conta de Romário e por conta do centenário. E o Flamengo também fez uma seleção, né? Contratou muitos jogadores de seleção brasileira, Branco, lateral esquerdo, Valber, zagueiro, enfim, tinha tantos outros, né? E eu vivenciei tudo isso, fiz parte. O ano não foi bom dentro de campo, porque o Flamengo, o título que conquistou no centenário foi a Taça Guanabara, e inclusive eu era o goleiro, né? Nessa época eu era o goleiro titular do Flamengo, e joguei a final contra o Botafogo. Mas foi o único título, o brasileiro quase acabou sendo rebaixado, com o Ataque dos Sonhos, mas no ano seguinte a gente foi campeão carioca, em 96, e aí já conseguiu sentir um pouco o gostinho, mas infelizmente eu não era o goleiro titular, né? Então o gostinho não foi daquela de estar ali dentro de campo, jogando. E no gauchão a gente já teve, né? Porque sempre é diferente você ficar no banco e estar ali jogando, né? E no gauchão eu tive a oportunidade de ser campeão jogando e isso é muito mais gostoso, né? Do que do lado de fora só olhando. Eu acho que tipo assim, hoje em dia, porque como você falou, né? Os campeonatos estaduais no passado tinha mais valor nacionalmente falando, né? Hoje em dia, poucos campeonatos estaduais têm esse valor ainda, como o Campeonato Paulista, ainda tem um valor grande, né, de ser disputado, né? O povo ainda leva bem a sério o Paulistão, também o Carioca, o pessoal também leva a sério, né? E também o Gaúcho. O resto dos campeonatos, nós como torcedores, a gente vê como nada, sabe? Tipo, campeonato para mim só vale o Paulista, entendeu? Por que você acha que só ficou esses três, assim, como notório, na verdade, hoje em dia? Bom, a gente precisa entender o contexto, né? Os estaduais perderam espaço, né, de tempo, né? Antes eram 6 meses, passaram aí para 3 meses no máximo. Então ficaram mais enxutos. Eles acabaram ficando menos atrativos, né? Porque são estaduais que não têm financeiramente não tem um retorno grande. O nível técnico também, por conta né, da disputa contra times pequenos do interior do estado, né? Então ficou pouco atrativo para investidores, também para o torcedor. E por conta disso, os grandes clubes brasileiros acabam até nem dando tanta importância e, por conseguinte, seus torcedores também. Mas só que o campeonato estadual ainda é muito importante para os clubes pequenos, porque muitos deles só disputam o estadual, e o estadual acaba sendo um primeiro estágio
para galgar voos maiores, né? Acaba sendo classificatório para a Série D do Brasileiro, que é a única forma também de você chegar a uma Série A, né? É você entrando para um clube que não... Você precisa classificar no estadual, jogar uma Série D e ir subindo e ascendendo, né? Até chegar na Série A. Então é a única forma de crescer. Isso é meritocracia. Então, e também são classificatórios para a Copa do Brasil, que também é uma competição muito, além de ser importante, que é uma competição nacional, é muito rentável. Então, se os clubes quiserem subir de patamar, os menores, eles precisam do estadual nessa primeira etapa para classificar para essas competições. Né? Então, ainda tem sua importância, mas não tem tanto espaço, né? E para os clubes grandes ficou desinteressante. Precisa achar uma fórmula aí de contemplar todo mundo, porque também não se pode matar os clubes menores. Né? Os clubes menores dão emprego a muitos jogadores, é a forma de muitos jogadores terem a oportunidade de se tornar um jogador profissional, de aparecerem, né, de disputarem competições e aí também chegar em clubes maiores. Então, tudo tem sua importância. O que não está tendo é espaço no calendário e o interesse, né, dos clubes grandes que atraem um maior público e aí os investidores também acabam se afastando. É uma equação difícil de ser resolvida até por conta do tamanho do Brasil, por conta dos interesses também, todos que existem por trás do futebol, que a gente sabe que existem, né? Então, vamos lá, torcer para que as coisas melhorem, né? Sim, por isso que é importante o campeonato, esses campeonatos estaduais, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Então tem que dividir, né? Certinho para cada estado, etc, etc. Mas igual você falou, não tá sendo tão rentável assim para os grandes, né? Você disputou. Mas olha só, Emerson, tem pessoal aqui, cara, perguntando aqui, ó, conta um pouco da sua época no Bahia. Porque você mora no Bahia agora, você tá morando aí no Bahia, né? Aí em Bahia, né? Eu cheguei no Bahia no início do ano de 2000, contratado pelo Bahia, porque no ano anterior, na Copa do Brasil, eu fui campeão com o Juventude, né, em 99. E nas quartas de final, a gente cruzou com o Bahia, empatou em Caxias 2-2, e depois aqui na Fonte Nova, a torcida do Bahia lotou a Fonte Nova, e já contava como se já estivesse na semifinal, né? Primeiro porque o Bahia tinha um time mais forte que o nosso, segundo porque o resultado de 2-2 no primeiro jogo em Caxias era um resultado que dava até o empate para o Bahia, de 0-0, 1-1. Então eles tinham muita vantagem para o jogo, jogava em casa. E a gente conseguiu arrancar um outro empate, 2-2, e eu fui muito bem durante o jogo. E na disputa de pênaltis, eu peguei 2 pênaltis. Então, foi assim, até hoje a torcida do Bahia fala muito sobre esse jogo, porque foi uma frustração muito grande. E eles me responsabilizam muito por essa tristeza, por conta da minha atuação, né? Mas no final daquele ano, o Bahia veio atrás de mim para me contratar. Então eu fui muito bem recebido até, porque o torcedor tinha essa memória, né? Assim, esse filho da mãe, se fizer metade do que ele fez contra, fizer a favor, né? Aí, assim, foi uma dedicação muito rápida, minha com o clube. O lugar eu já conhecia, já era louco pela Bahia, gostava muito, então isso facilitou também, né? E com a torcida comigo. Então a gente ficou no Bahia 6 anos. Eu sou, na história do clube, o terceiro goleiro que mais vestiu a camisa do Bahia, isso com muito orgulho. São mais de 270 jogos, né? E com muito orgulho. Já tenho o título de cidadão soteropolitano, né? Da Câmara de Vereadores de Salvador, então também é um outro orgulho grande, porque é sinal que a cidade me aceitou também, reconheceu o quanto que eu, né, amo a cidade e coloco isso nos meus trabalhos, principalmente como goleiro no Bahia e depois no Vitória, né, que eu acabei jogando no Vitória também, né? Então, foi um período muito bacana. Eu consegui, eu conquistei também meu maior título individual na minha profissão, que foi a bola de prata de 2001, que eu fui o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, jogando por um clube do Nordeste, e todas as feras, né, estavam jogando no Brasil: Rogério Ceni, Dida, Marcos, Júlio César,
todo mundo aí jogando, Derlei, enfim, todos jogando. E eu acabei superando todo mundo, Carlos Germano, eu acabei superando todo mundo naquele ano. Então, foi um período muito bom aqui no Bahia, e principalmente pelo reconhecimento e o carinho que o torcedor tricolor tem comigo, né, até hoje. Sim. Nossa, é importante isso, né, cara? Bom saber, né? Agora estamos em dezembro, né? Vamos celebrar aí 20 anos desse troféu, que deve estar muito bem guardado aí na tua casa, a bola de prata, né, da revista Placar, que ela preza pela regularidade, né? Então, realmente é o cara que mais teve qualidade lá em cima, nível alto durante toda a competição, né? Eu valorizo muito a bola de prata por isso. Hoje eu acredito que ela perdeu um pouco daquele glamour que ela tinha na época que o Emerson ganhou. Hoje parece que ela não é tão valorizada assim, mas na época eu lembro que, nossa, eu era assinante da Placar e fiquei muito feliz assim por ver um gaúcho, né, conquistando o Brasil como melhor goleiro, e sem contar que é do Grêmio, né, não do Grêmio, mas surgiu no Grêmio, né? Então a gente fica mais feliz, né, aquele ali é do Grêmio, Mas eu ia te perguntar, fala, Emerson, fala. Só para dizer, a bola de prata estava muito bem guardada aqui em casa e está hoje no Museu do Bahia, que ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado esse ano ainda. Não sei se esse ano atrasou a inauguração, mas vai estar exposta no Museu do Bahia. Foi a última vez que o clube ganhou. Então... Voltou. Agora acho que voltou o áudio. Entrou uma ligação aqui, aí eu... Sim. Eu acho que... Vamos aguardar. É chato mesmo, porque comigo também já aconteceu isso, já de receber ligação, sei lá, despertar alguma coisa. Sim. O celular fica parado. Aí, pronto. Agora voltou. Voltou. Museu do Bahia, para mim também é motivo de orgulho. Sim. A outra coisa cria do Grêmio, foram 15 anos dentro do Grêmio. Nossa, muito. Então, 15 anos mesmo, dos 8 aos 23 anos. Então tem também um carinho muito grande. Era gremista, família gremista, toda gremista, e ia, jogando na base do Grêmio, eu ia para o Olímpico assistir o jogo do time profissional, torcer, né, como um bom gremista, né? Claro. E você falou da cria, né, do Grêmio. Eu fui o primeiro goleiro que o Grêmio formou, né? Porque até a minha estreia, né, todos os goleiros que vinham da divisão de base, nenhum deles conseguiu se firmar no time principal do Grêmio. Verdade. Conseguiu ser um goleiro, né, que o torcedor respeitasse, gostasse, enfim. Eu fui o primeiro que aconteceu isso. Fiquei 1 ano e meio titular, só saí porque eu fraturei a perna jogando, então eu tive uma sequência de 2 fraturas na perna que me tiraram durante 2 anos. Mas depois de mim, não por minha causa, mas depois de mim, acabou vindo Derlei, Murilo e tantos outros que o Grêmio formou, né? E passaram na divisão de base do Grêmio, Fernando Praz, Cássio, Marcelo Groy, enfim. Nossa. E o Grêmio se tornou uma referência na formação de goleiro. Eu também posso dizer que eu fui o pioneiro assim que apareceu, né, no Grêmio. Mas você ia fazer uma pergunta, fica à vontade. Sim, que falando sobre goleiro, né, que goleiro, eu já vi, é quem mais treina, isso ninguém pode dizer que não, o goleiro é o que mais treina, e ao mesmo tempo, se tu for fazer uma média, são os caras que têm as carreiras mais longas. E aí eu queria entender, os caras são os que mais treinam e os que mais jogam. Como é que explica um pouco como é essa coisa do goleiro? E todo mundo fala, né? Goleiro é uma profissão tão sofrida que lá nem nasce grama. Tipo, é só para poder falar mal do goleiro, né? Primeiro mandar um abraço para Marcão. Eu vi que ele entrou aí, mandou falou, ele jogando comigo na base do Grêmio. Olha aí. Alguns anos juntos aí. As redes sociais é bom para isso, né? Reaproxima, né? Amigos que a gente não vê há muito tempo. O Marcão é um amigo querido aí, tá? que vivenciou isso, né? Que me viu crescer na base do Grêmio também. Sim, goleiro precisa trabalhar muito, treinar muito. Eu sempre acreditei que
que o sucesso, né, na verdade, assim, o bom desempenho durante o jogo só viria com muito trabalho durante os treinos na semana. Eu acreditava que o trabalho que me dava a condição de ir bem no jogo, né? Então eu sempre fui muito Caxias com isso, né? Eu sempre gostei muito de treinar. Eu acho que também fruto do meio, né? O Rio Grande do Sul sempre foi um lugar, pelo menos naquela época, né? A gente crescia treinando muito, se dava muito valor à força física também, do tamanho dos atletas, né? Aquela condição física, era um futebol mais pegado. E eu acostumei desde pequeno a treinar muito. Então, eu vivenciei isso de ter que ficar treinando muito tempo, a vida toda. E acostuma, né? A gente acostuma. Até porque a nossa responsabilidade durante um jogo dos goleiros é muito grande. A gente não pode errar. A gente erra porque nós somos humanos, mas o nosso erro geralmente tem uma consequência muito ruim. Então a gente tem que tentar ser o máximo de perfeito para que o time, o conjunto, não tenha problema, né? Então precisa treinar, né? E o fato de não ter grama onde a gente joga, né? Não era uma fala muito comum antigamente, mas traduzia a verdade. Normalmente, onde o goleiro pisava, não era porque o goleiro pisava porque ficava ali o tempo todo, né? Então acabava a grama sendo desgastada e a gente acabava sofrendo com isso, porque era a irregularidade do terreno. O terreno às vezes era muito duro, ficava duro porque não era gramado, irregular, né? Quando chovia virava barro, então o goleiro sofria um bocado aí. Hoje em dia está uma maravilha, né? Os campos todos bem gramados, é uma exigência, inclusive, das instituições que organizam, né? Os campos precisam estarem bons, em condições, dentro de um mínimo aceitável para o estádio ser aceito na competição, né? Ser aprovado. Então, hoje ficou mais fácil para os goleiros, né? Porque, né, ali é onde é o palco do espetáculo, né? Então, imagina entrar num teatro com um palco cheio de buracos, né? Os atores caindo lá no buraco, assim, cadê o ator? Então, o espetáculo tem que estar com um bom palco. Então, por isso, eu concordo que os estádios, os gramados, né, tem que estar em boas condições. Eu estava lembrando aqui que em alguns jogos que eu fui no Olímpico, eu fui em 30 e poucos jogos no Olímpico. Eu lembro que depois, assim, mais tarde, né, eles começaram, na hora do aquecimento, a proibir ali o pessoal de treinar naquela área do gol. Colocavam-se, assim, uma fita, né, não podia treinar ali naquela hora, no aquecer, né, não podia ali. Então ali já começou essa preocupação em cuidar daquela parte ali do gramado, como realmente o goleiro fica ali, acaba que cria ali um buraco, vamos dizer. Então, anos depois começou esse cuidado que hoje o Emerson falou que já virou obrigação, né? É necessário cuidar dessa parte. E quem foi o atacante mais chato? Você falou, cara, esse atacante aqui vai me dar dor de cabeça hoje, mano. Quem que era, mano? Em termos de qualidade? Qualidade, de frieza na frente do gol. O Romário, eu joguei com ele 2 anos, depois joguei algumas vezes contra ele, né? Então eu conheci bem o baixinho, ele realmente tinha uma qualidade fora de série. Dava medo de ver ele na frente, né, cara? Fala sério, ele. Tá, mas ele era... Rafael, finaliza aí, cara, porque foi maravilhoso conversar com o Emerson. Nas oitavas de final da João Avelange 2000, o Romário conseguiu fazer um golzinho no Emerson. Foi de bico? Foi mais de um gol, porque foi... E na Fonte Nova foi 3-3 e em São Januário 3-2 pro Vasco. Então, mas só 6 gols aí, ele foi só dele. Viu aí, ó? Eu lembro. A memória é melhor que a minha. Cara, eu tô colando aqui, Emerson. Eu tô colando aqui. Cara, o gol do Romário é engraçado, né, cara? Tá na história. Rafael, é isso aí. Quero, mais uma vez, né, agradecer o Emerson, né, para mim, gremista, né, sou de lá de Novo Hamburgo, é uma satisfação poder trocar uma ideia contigo, né, eu que sou apaixonado pelo Grêmio e não fico repetindo toda hora que os melhores goleiros são do Grêmio, eu não fico falando isso durante a live. Mas a gente...
A gente sente orgulho, né, de ter falado com o pioneiro da escola do Grêmio que se tornou aí, agora eu vou falar assim, uma das melhores escolas de goleiros do Brasil. Então o Emerson foi o pioneiro, então é uma satisfação falar contigo. Muito obrigado pela disponibilidade, né? Pô, tá aí, Salvador, podia estar fazendo um monte de coisa legal, mas tá aqui falando com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, ó, o Emerson. Eu que agradeço Fale. Só para finalizar, tá? O Emerson, ele tá na Bahia aí, poderia estar muito bem numa rede aí, tomando uma coisa aí, mas tá trocando ideia com a gente. Obrigado. Na praia, né? É, na praia. Eu agora vou acabar aqui a live e vou pra academia treinar, que sábado tem Grenal, né? Do Legends, do Grêmio Legends. Copa do Brasil Legends. Sábado tem Grenal, sexta eu vou para Porto Alegre. Para sábado a gente relembrar esses velhos tempos, né? Sim. E obrigado pelo convite, foi um prazer falar de futebol, da carreira, muito bacana, gostei, né? Fico à disposição aí para outra oportunidade, grande abraço, e quando eu for a Portugal aí eu quero, um mora em Leiria e outro no Porto, eu vou aí visitar. Cara, com certeza. Pode ficar tranquilo. Viu que eu gravei aí, ó? Muito bem. Vai ser muito bem recebido. Com chimarrão e churrasco. Exatamente. Olha, parabéns para você, parabéns para ser do Grêmio Legends. E é isso aí. Então, muito obrigado. Quero agradecer mesmo, de verdade, por você ouvir dois malucos falando aí durante 2 horas quase. Não é para qualquer um, não. Tem que ser louco também. Mas muito obrigado. Tá? Valeu. Vai ficar aí no YouTube, já no Spotify também. Então, vai ficar para sempre. A eternidade, todo mundo vai, aos poucos, ouvindo a sua história, a sua caminhada, e é isso. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí que assistiu também. Grande abraço para vocês. Axé! Axé! Bahia, Bora, vai. Tchau, tchau. Tchau.